além de mercados e estados, governança policêntrica dos sistemas econômicos complexos. Seção 4. Os indivíduos racionais estão irremediavelmente presos a dilemas sociais. Por Elinor Ostrom. As suposições clássicas sobre indivíduos racionais enfrentando uma dicotomia de formas organizacionais e de bens, ocultam os esforços potencialmente produtivos de indivíduos e grupos para organizar e resolver dilemas sociais, como a superexploração de recursos de uso comum e a subprovisão de bens públicos locais. Os modelos clássicos têm sido usados para ver aqueles que estão envolvidos no jogo do dilema do prisioneiro, ou outros dilemas sociais, como sempre presos na situação, sem recursos para mudar a própria estrutura. Essa etapa analítica foi um retrocesso nas teorias utilizadas para analisar a condição humana. Se os indivíduos que se encontram em determinada situação têm ou não capacidade de transformar as variáveis externas que afetam sua própria situação, varia dramaticamente de uma situação para outra. É uma condição empírica que varia de situação para situação, ao invés de uma universalidade lógica. Os investigadores públicos mantêm os prisioneiros separados propositalmente para que não possam se comunicar. Os usuários de um recurso de uso comum não são tão limitados. Quando os analistas percebem os seres humanos que modelam como presos em situações perversas, eles assumem que outros seres humanos externos aos envolvidos, como acadêmicos e funcionários públicos, são capazes de analisar a situação, averiguar por que resultados contraproducentes são alcançados e postular quais mudanças nas regras em uso permitirá aos participantes melhorar os resultados. Em seguida, espera-se que os funcionários externos imponham um conjunto ótimo de regras aos indivíduos envolvidos. Supõe-se que o impulso para a mudança deve vir de fora da situação, e não da autorreflexão e da criatividade daqueles dentro de uma situação para reestruturar seus próprios padrões de interação. Como Richard Sugden descreveu essa abordagem, a maioria das teorias econômicas modernas descreve um mundo presidido por um governo, não, significativamente, por governos, e vê este mundo através dos olhos do governo. O governo deve ter a responsabilidade, a vontade, e o poder de reestruturar a sociedade de qualquer forma que maximize o bem-estar social, como a cavalaria americana em Bom Faroeste. O governo está pronto para correr em socorro sempre que o mercado falhar. E o trabalho do economista é aconselhá-lo sobre quando e como fazer isso. Os indivíduos privados, em contraste, são creditados com pouco ou nenhuma capacidade de resolver problemas coletivos entre si. Isso cria uma visão distorcida de algumas questões econômicas e políticas importantes. O retrato dos usuários de um recurso de uso comum de Gerhard, um pasto aberto a todos, preso em uma tragédia inexorável de uso excessivo e destruição foi amplamente aceito, uma vez que era consistente com a previsão de não cooperação no dilema do prisioneiro ou outros jogos de dilema social. Ele chamou a atenção de acadêmicos e legisladores em todo o mundo. Muitos presumiram que todos os recursos de uso comum não pertenciam a ninguém. Assim, pensava-se que os funcionários do governo deveriam impor novas variáveis externas, por exemplo, novas políticas, para evitar a destruição por usuários que não podiam fazer outra coisa senão destruir os recursos sobre os quais seu próprio futuro, bem como o resto de nosso futuro, dependia. Seção 4, Parte A. Acadêmicos de diversas disciplinas examinam se os usuários dos recursos estão sempre presos. Incidentes dramáticos de superexploração de recursos capturaram a atenção generalizada, enquanto estudos da governança local de recursos de uso comum, de escala baixa a média, durante longos períodos de tempo, feitos por antropólogos, historiadores econômicos, engenheiros, historiadores, filósofos e cientistas políticos, não foram notados por muitos teóricos e funcionários públicos. Não houve acumulação do conhecimento contido nesses estudos, devido ao fato de os estudos terem sido escritos por acadêmicos em diversas disciplinas com foco em diferentes tipos de recursos localizados em diversos países. Felizmente, o Conselho Nacional de Pesquisa estabeleceu um comitê em meados da década de 1980 para avaliar diversos arranjos institucionais para a conservação com acento circunflexo, utilização eficazes de recursos administrados em conjunto. O Comitê do Conselho Nacional de Pesquisa reuniu acadêmicos de várias disciplinas, e usou a matriz de análise e desenvolvimento institucional em um esforço para começar a identificar variáveis comuns nos casos em que os usuários se organizaram ou falharam em se organizar.
Encontrar vários casos em que os usuários dos recursos tiveram sucesso em se organizar desafiou a presunção de que era impossível para os usuários dos recursos resolverem seus próprios problemas de uso excessivo. O relatório do Conselho Nacional de Pesquisa abriu a possibilidade de uma diversidade de estudos usando vários métodos. O esforço do Conselho Nacional de Pesquisa também estimulou um programa de pesquisa estendido num workshop que envolveu a codificação e análise de estudos de caso de recursos de uso comum escritos por outros acadêmicos. Seção 4, Parte B. Meta-análises de casos de recursos de uso comum. Em um esforço para aprender mais do que apenas a existência de múltiplos casos em que os usuários de recursos se auto-organizaram, os colegas do workshop realizaram uma meta-análise de estudos de caso existentes que foram identificados como resultado das atividades do painel do Conselho Nacional de Pesquisa. Por causa de nossos estudos anteriores de sistemas urbanos complexos e do desenvolvimento de uma matriz e linguagem comum para ligar as partes de sistemas complexos, poderíamos usar a matriz para ajudar a organizar nossos esforços. A matriz de análise e desenvolvimento institucional tornou-se a base para a concepção de um manual de codificação que foi usado para registrar um conjunto consistente de variáveis para cada estudo de recurso de uso comum. Este foi um esforço imenso. Mais de 2 anos foram dedicados ao desenvolvimento do manual de codificação final. Um problema-chave era a sobreposição mínima de variáveis identificadas por autores de estudos de caso de diversas disciplinas. A equipe teve que ler e examinar mais de 500 estudos de caso para identificar um pequeno conjunto de casos que registravam informações sobre os agentes, suas estratégias, a condição do recurso e as regras em uso. Um conjunto comum de variáveis foi registrado para 44 subgrupos de pescadores que pescavam em área costeira e 47 sistemas de irrigação que eram administrados por fazendeiros ou por um governo. Dos 47 sistemas de irrigação incluídos na análise, 12 eram gerenciados por agências governamentais, das quais apenas 40% tinham alto desempenho. Das 25 administradas por fazendeiros, mais de 70% tiveram alto desempenho. A conformidade com as regras foi uma variável-chave que afetou a adequação da água ao longo do tempo. Nenhum dos grupos de pesca costeira analisados por Schlager eram administrados pelo governo e 25% não eram organizados de forma alguma. Os outros 75% subgrupos tinham uma diversidade de regras informais para definir quem tinha permissão para pescar em um determinado local, e de como a pesca era restringida. Além de encontrar níveis significativos de cooperação, encontramos algum suporte para antigas previsões teóricas de nenhuma cooperação em ambientes específicos. Em dilemas de recursos de uso comum em que os indivíduos não se conhecem, não podem se comunicar com eficácia, e, portanto, não podem desenvolver acordos, normas e sanções, as previsões agregadas derivadas de modelos de indivíduos racionais em um jogo não cooperativo recebem apoio substancial. Esses são ambientes esparsos, e a racionalidade total parece ser uma suposição razoável neles. Por outro lado, a capacidade de superar dilemas e criar governança efetiva ocorreu com muito mais frequência do que o esperado, e dependeu da própria estrutura do recurso e se as regras de uso desenvolvidas pelos usuários estavam vinculadas efetivamente a essa estrutura. Em todos os sistemas auto-organizados, descobrimos que os usuários criaram regras de limite para determinar quem poderia usar o recurso, regras de escolha relacionadas à alocação do fluxo de unidades de recursos, e formas ativas de monitoramento e sanção local de violadores de regras. Por outro lado, não encontramos um único caso em que os pescadores usaram a estratégia do gatilho sombrio, uma forma de punição postulada em muitos argumentos teóricos sobre como os indivíduos poderiam resolver dilemas repetidos. Seção 4, Parte C. Os conjuntos de direitos de propriedade relacionados aos recursos de uso comum. Os economistas de recursos têm usado o termo recurso de propriedade comum para se referir aos recursos hídricos e de pescaria. Combinar o termo propriedade com recurso introduziu uma confusão considerável entre a natureza de um bem e a ausência ou presença de um regime de propriedade. Um recurso de uso comum pode ser possuído e administrado como propriedade governamental, propriedade privada, propriedade comunitária, ou propriedade de ninguém. Uma outra razão para a falta de conhecimento sobre os sistemas de propriedade desenvolvidos por usuários locais foi que muitos acadêmicos presumiram que, a menos que os usuários possuíssem direitos de alienação, ou seja,
o direito de vender sua propriedade, eles não teriam nenhum direito de propriedade. Eu e Schlager baseamo-nos no trabalho anterior de Commons para conceituar sistemas de direito de propriedade como contendo conjuntos de direitos em vez de um único direito. A meta-análise de casos de campo existentes ajudou a identificar 5 direitos de propriedade que os indivíduos que usam um recurso de uso comum podem ter cumulativamente. 1. Acesso, o direito de entrar em uma propriedade específica. O conceito de direitos de acesso confundiu alguns acadêmicos. Um exemplo diário de um direito de acesso é a compra de uma licença para entrar em um parque público. Isso atribui ao titular de uma licença o direito de entrar e desfrutar de caminhadas e outras atividades que não sejam de colheita por um período de tempo definido. 2. Retirada, o direito de colher produtos específicos de um recurso. 3. Gestão, o direito de transformar o recurso e regular os padrões de uso interno. 4. Exclusão, o direito de decidir quem ter acesso, retirada, ou direitos de gestão. E 5. Alienação, o direito de arrendar ou vender qualquer um dos outros 4 direitos. A concepção de conjuntos de direitos de propriedade é agora amplamente aceita por acadêmicos que estudaram diversos sistemas de direitos de propriedade em todo o mundo. Seção 4, parte D. Vinculando as partes internas de uma situação de ação a regras externas. Agentes que têm direitos de propriedade específicos sobre um recurso também enfrentam mais regras fundamentais que afetam a estrutura das situações de ação em que se encontram. Em nossa meta-análise, encontramos um conjunto incrível de regras específicas usadas em diferentes ambientes. Por exemplo, quem poderia retirar quantas unidades de recursos em qual local e hora, quais informações foram exigidas de todos os usuários, quais custos e benefícios foram associados a quais ações, etc. Enquanto tentávamos encontrar uma maneira consistente de codificar e analisar essa rica diversidade de regras específicas descritas por agentes de caso, voltamos novamente para a matriz de análise e desenvolvimento institucional. Uma vez que identificamos 7 partes funcionais de um jogo ou situação de ação em si, parecia razoável pensar em 7 grandes tipos de regras operando como variáveis externas que afetam as partes operacionais individuais das situações de ação. Os 7 tipos de regras são: 1. Regras de limite que especificam como os agentes deveriam ser escolhidos para entrar ou sair dessas posições. 2. Regras de posição que especificam um conjunto de posições e quantos agentes ocupam cada uma. 3. Regras de escolha que especificam quais ações são atribuídas a um agente em uma posição. 4. Regras de informação que especificam canais de comunicação entre os agentes, e quais informações podem, devem, ou não podem ser compartilhadas. 5. Regras de escopo que especificam os resultados que podem ser afetados. 6. Regras de agregação, como regras de maioria ou unanimidade, que especificam como as decisões dos agentes em um nó devem ser mapeadas para resultados intermediários ou finais. E 7. Regras de recompensa que especificam como os benefícios e custos devem ser distribuídos aos agentes em posições. Uma maneira útil de pensar sobre as regras institucionais é conceituar qual parte de uma situação de ação é afetada por uma regra. Conceituar 7 tipos amplos de regras, em vez de 1 ou 2, tem incomodado os acadêmicos que queriam confiar em modelos simples de interações entre humanos. Além de encontrar 7 tipos gerais de regras, no entanto, também encontramos várias variantes de cada tipo. Por exemplo, encontramos 27 regras de limite, descritas pelos agentes do estudo de caso como usadas em pelo menos uma configuração de recurso de uso comum. Algumas regras especificam diversas formas de residência, associações organizacionais ou atributos pessoais que são atribuídos ou adquiridos. Da mesma forma, encontramos 112 regras de escolha diferentes que geralmente eram compostas de 2 partes, uma fórmula de alocação especificando onde, quando, ou como as unidades de recursos poderiam ser colhidas e uma base específica para a implementação da fórmula, como a quantidade de terra mantida, padrões históricos de uso, ou atribuição por meio de loteria. Seção 4, parte com acento circunflexo. Instituições de recursos que sobrevivem há muito tempo. Depois de trabalhar por vários anos com colegas para codificar casos de sistemas bem-sucedidos e fracassados, pensei que minha próxima tarefa seria realizar uma análise estatística cuidadosa para identificar quais regras específicas estavam associadas a sistemas bem-sucedidos.
Eu ainda não havia absorvido totalmente o incrível número e diversidade de regras que a equipe havia registrado. Em 1988, passei uma licença sabática em um grupo de pesquisa organizado por Reinhard Selten no Centro de Pesquisa Interdisciplinar da Universidade de Bielefeld. Lutei para encontrar regras que funcionassem em ambientes ecológicos, sociais e econômicos, mas as regras específicas associadas ao sucesso ou ao fracasso variaram amplamente entre os locais. Por fim, tive que desistir da ideia de que regras específicas podem ser associadas a casos de sucesso. Subindo um nível em generalidade, tentei entender as regularidades institucionais mais amplas entre os sistemas que foram sustentados por um longo período de tempo e estavam ausentes nos sistemas falhos. Usei o termo princípio de esquema para caracterizar essas regularidades. O termo princípio de esquema confundiu muitos leitores. Talvez eu devesse ter usado o termo melhores práticas para descrever as regras e a estrutura de instituições robustas. Não quis dizer que os pescadores, irrigadores, pastores, e outros tivessem abertamente esses princípios em suas mentes quando desenvolveram sistemas que sobreviveram por longos períodos de tempo. Meu esforço foi identificar um conjunto de lições fundamentais subjacentes que caracterizaram os regimes sustentados por muito tempo em contraste com os casos de fracasso. Uma vez que os princípios de esquema são descritos extensivamente em meus trabalhos, mencionarei apenas uma breve lista atualizada desenvolvida por Michael Cox, Gwen Arnold e Sérgio Villamayor-Tomás. 1a. Limites de usuário. Estão presentes limites claros e entendidos localmente entre usuários legítimos e não usuários. 1b. Limites de recurso. Estão presentes limites claros que separam um recurso de uso comum, específico de um sistema socioecológico mais amplo. 2a. Congruência com as condições locais. As regras de apropriação e provisão são congruentes com as condições sociais locais e as condições ambientais locais. 2b. Apropriação e provisão. As regras de apropriação são congruentes com as regras de provisão. A distribuição dos custos é proporcional à distribuição dos benefícios. 3. Arranjos de escolha coletiva. A maioria dos indivíduos afetados por um regime de recursos está autorizada a participar na elaboração e modificação de suas regras. 4a. Monitorando usuários. Os indivíduos responsáveis ou usuários monitoram os níveis de apropriação e provisão dos usuários. 4b. Monitorando o recurso. Os indivíduos responsáveis ou usuários monitoram a condição do recurso. 5. Sanções graduais. Sanções para violações de regras começam muito baixas, mas se tornam mais fortes se um usuário violar repetidamente uma regra. 6. Mecanismos de resolução de conflitos. Existem arenas locais rápidas e de baixo custo para resolver conflitos entre os usuários ou com funcionários. 7. Reconhecimento mínimo de direitos. Os direitos dos usuários locais de fazer suas próprias regras são reconhecidos pelo governo. 8. Empreendimentos alinhados. Quando um recurso de uso comum está intimamente conectado a um sistema socioecológico mais amplo, as atividades de governança são organizadas em várias camadas alinhadas. Os princípios de esquema parecem sintetizar os principais fatores que afetam a probabilidade de sobrevivência a longo prazo de uma instituição desenvolvida pelos usuários de um recurso. Cox, Arnold e Villamayor-Tomás analisaram mais de 100 estudos de acadêmicos que avaliaram a relevância dos princípios como uma explicação do sucesso ou fracasso de diversos recursos de uso comum. 2/3 desses estudos confirmam que os sistemas de recursos robustos são caracterizados pela maioria dos princípios de esquema e que as falhas não são. Os autores de alguns estudos que consideraram os princípios de esquema inadequados tenderam a interpretá-los de forma muito rígida e sentiram que os sistemas bem-sucedidos eram caracterizados por mais flexibilidade. Em 3 casos, a redação inicial dos princípios de esquema era muito geral e não fazia distinção entre as condições ecológicas e sociais. Assim, adotei as melhorias para os princípios 1, 2 e 4 sugeridas por Cox e coautores. Fim.